Galera, vamos para a quarta edição aqui do Analisando Render. E se você aí quiser mandar suas imagens, se você tá vendo pelo YouTube, vai ter um link aqui na descrição. E se você tá indo no Instagram, vai ter um link lá na bio. Como aqui é a quarta edição já, se você quiser ver os outros vídeos aí, tem uma playlist completa aí para você assistir. Dá para aprender muito com essas análises de imagens aqui. Às vezes você pode estar tendo dificuldade em alguma coisa que eu vou falando, e aí se você quiser você pode tirar até algumas dúvidas ali no comentário. Lembrando que lá no link você pode preencher lá com todas as informações. E você pode mandar até 3 imagens e dizer qual renderizador que você usa. Então bora lá pro Analisando Render edição 4. Aqui, pessoal, as duas pessoas que eu vou analisar hoje, como eu já falei, os dois usam o Lumion, tá? Aqui é o Josean Alves, eu até sigo ele lá no Instagram, eu acompanho um pouco o trabalho dele. E aqui também o Carlos Bieleski, os dois usam o Lumion aqui. Primeiro eu vou analisar aqui o do Josean Alves. A primeira imagem que ele mandou aqui foi essa imagem mais de uma cena externa, né? Aqui esse céu aqui ficou bem chamativo, tá? Isso aqui é lá no Lumion tem um efeito de céus reais. E aí dá pra gente escolher vários tipos de céus lá, né? E aqui ele pegou um céu estilo mais noturno. Só que esse céu aqui, ele tá muito chamativo. Geralmente a gente não tem um céu desse aqui na realidade, né? Como eu já falei em algumas cenas noturnas, eu gosto de utilizar aquele céu mais de entardecer. Que é como se fosse ali um pôr do sol, ou então um céu assim com um azul mais escuro, tá? Porque fica assim um céu mais que acontece com mais frequência, né? Esse céu aqui, dificilmente a gente vai ver um céu desse jeito aqui. E a gente consegue ver ali também que tem algumas vegetações, só que tá um pouco escuro, a gente nem consegue ver direito muitos detalhes, tá? Talvez se preenchesse um pouco mais ali o background, botasse... no Lumion tem alguns modelos de prédios, né? A gente botasse uns prédios mais lá no fundo, talvez utilizasse alguns postes de luz ali para iluminar um pouco essas árvores que estão aqui atrás, né? Aqui a gente consegue ver, ó, tem algumas luzes decorativas, né? Ele botou aqui na frente também. Aqui essa luz branca, ela ficou muito forte, tá? Aqui ficou estourando um pouco. Talvez se trocasse essas luzes brancas aqui, botasse uma cor um pouco mais alaranjada. É o que eu sempre falo, né? Botar uma cor alaranjada nessas luzes artificiais. E aqui no céu, trocar o tipo do céu para aquele céu lá de entardecer, que é um céu mais azul. E aí a gente ia ter esse contraste aqui com as luzes decorativas laranjas e a luz do céu mais naquele azul escuro, né? Aqui ele botou uma luz para decorar um pouco essa vegetação, né? E aí ficou bem legal pegando aqui. Novamente, se fosse a luz laranja, ia dar um aspecto bem mais interessante aqui para essa sombra, né? A sombra que pega nas plantas aqui. Aqui, ó, ele utilizou, eu acho que são os carros do Lumion, tá? Nesse caso aqui, ó, tomar cuidado que o carro ficou entrando um pouco o pneu aqui dentro da calçada, tá? Só tomar um pouco de cuidado. Eu não sei se foi carro do Lumion ou se pegou de fora. Se pegou de fora o carro, dá até pra configurar um pouco o material. Aqui, geralmente, os carros, eles costumam ter mais brilho, tá? Então, dá um brilho a mais no carro, deixar ele, talvez, num prata. O prata, ele fica com aquele brilho ali mais característico, né? Aqui também, ó, ele botou outro carro aqui. Esses carros aqui, eu acho que eu não sei se ele pegou do Lumion ou pegou de fora. Se pegou de fora, dá pra configurar esses materiais aí, né? Se pegou do Lumion, aqui se deixasse ele um pouco mais cinza, mais escuro, ele ia dar um pouco mais de contraste aqui com a fachada. E por último aí, talvez abaixar um pouquinho a câmera. A câmera ficou muito alta aqui, a gente consegue ver, ó, ela tá acima do nível da porta. E aí é legal botar a câmera assim, numa altura mais ou menos de 1 metro, 1,20 m, tá? Ela fica numa altura boa e aí dá uma sensação de... dá um volume a mais para a fachada. Próxima imagem aqui é de uma fachada mais residencial, né? Aqui, ó, só tomar cuidado, ó, o céu já ficou bem melhor aqui, tá? Ele até utilizou um desfoque aqui na parte de trás e acho que usou um pouco aqui na frente também, né? Só que aqui acabou pegando um pouco no carro. Então acho que tinha que diminuir um pouco aí a quantidade do desfoque, talvez. Aqui, ó, só tomar cuidado, como eu ia falar, com a cor branca da fachada, né? Aqui ficou muito branco e a gente perdeu um pouco o detalhe aqui, ó, o detalhe de separar um pouco as faces, né? Aqui a face lateral e aqui a face frontal, ó.
E aqui, como tá bem branco, a gente perde um pouco o detalhe aqui da sombra. Aqui a gente acaba deixando passar um pouco da diferença de uma face para outra. Parece aqui que tá muito junto, não tem aquele volume, aquele contraste e o volume, tá? Aqui, ó, mesmo que ele tenha botado o rufo aqui em cima, né? Também tá tá muito branco e aí a gente tá perdendo esse detalhe aqui. Talvez deixasse um pouquinho mais cinza, tá? Eu gosto de deixar assim, ó. Eu não gosto de deixar os brancos muito brancos e nem o preto, o escuro muito preto, tá? Eu gosto de deixar ali mais pro cinza, e aí deixa ele mais escuro ou mais claro. Mas aqui, ó, a vegetação ficou bem legal, a vegetação do Lume é muito boa, né? Aqui ele utilizou a grama, ficou bem legal. O céu, como eu já falei, ficou bem legal também. E aí passando para outra imagem aqui, e aí essa aqui foi a outra imagem, tá? Aqui é mais um estilo chalé, né, que ele fez aqui. Ali, ó, ele botou esses coqueiros aqui, né, um pouco mais altos. E ele até botou ali, preenchendo um pouco o background, ele botou outro chalé daquele lado ali. Eu acho que faltou ele botar desse lado aqui também, porque ali a gente consegue ver um vazio lá no fundo lá, ó. Então se ele copiasse esse chalé para esse lado aqui, e aí esses arbustos ele botasse um pouco mais ali para trás, ó, para cobrir um pouco aquele fundo ali, talvez ia preencher melhor aquele background ali do fundo, tá? A vegetação ficou muito boa, a gente consegue ver, ó, a vegetação, a grama do Lumion, tá? É bem interessante aqui. E aí ele preencheu com os arbustos, preencheu com o coqueiro ali, ficou bem legal, tá? E talvez aí, eu não sei se ele utilizou esse bloco aqui direto do Lumion, mas como a gente tem, de certa forma, assim, essa parte aqui de fora como talvez um primeiro plano aí, né? Ou então mais próximo da câmera, é legal a gente utilizar uns blocos aqui com uma qualidade bem interessante, tá? Aqui talvez, eu não sei se o tipo do bloco precisasse ser esse aqui, né? Mas talvez se trocasse esses blocos aqui de entrada, aqui da entrada, né? Talvez ficasse melhor aí. Essa aqui foram as imagens do Josean Alves, né? Agora vamos aqui para as imagens do Carlos. Aqui o Carlos ele trouxe imagens internas, né? A primeira imagem foi essa daqui, ó, que é como se fosse um escritório, né? Talvez um home office aqui. Ele trouxe essa poltrona aqui, essa poltrona é bem diferente, né? Ficou até legal o material aqui, acho que ele utilizou um couro nessa parte aqui. E aqui eu não sei se ele utilizou outro material ou foi o mesmo, só que mudou a escala, né? Mas aqui, ó, a parte decorativa ficou bem interessante, ele preencheu bem, tá? Aqui é bem legal a gente humanizar bem o espaço. Nessa parte aqui dos armários, da estante, ele botou vários adornos, vários decorativos aqui, né? Aqui, ó, esse vaso, ele talvez tenha ficado muito escuro, tá? Como eu falei, a questão da cor preta aí, né? Talvez se ele utilizasse um reflexo aqui, deixasse mais cinza. Porque aqui, quando a cor fica muito escura, a gente perde um pouco os detalhes, tá? Ele utilizou uma luminária aqui, ó. Mas, novamente, a luminária ficou muito escura. Talvez aí, se for uma luminária com mais brilho, né? Fica mais interessante. Ele utilizou aqui uma sanca, ó. A sanca ficou bem legal. A questão aí das luzes, como eu falei, né? Ele botou luzes bem quentes aqui. E a gente consegue ver uma luz azul vindo de fora. Então já combina perfeitamente aquele contraste lá de luz quente, luz artificial quente na cena interna, né? E a luz azul que vem de fora. Então já ficou bem legal aí. Aqui ele utilizou uma poltrona aqui, uma cadeira, né? Talvez aqui o bloco poderia ter trocado, poderia ter botado outro bloco aqui, né? Esse notebook aqui eu não sei se é um bloco do Lumion, mas como a gente sabe, os blocos do Lumion, a gente não consegue mexer no material deles, tá? Então quando é cenas internas, eu sugiro utilizar assim blocos de fora, tá? Alguns blocos são bem interessantes, mas no caso do notebook aqui, como a gente não consegue mexer nos materiais, eu sugiro procurar um bloco de notebook assim de fora, tá? A gente consegue ter uns blocos de mais qualidade e mexer um pouco ali no brilho, tá? No brilho, na textura do material. A outra imagem aqui foi apenas outro ângulo, né, que ele trocou. A gente consegue ver aqui as luzes, outras luzes que ele botou aqui, que na outra imagem ficou aqui mais de canto, né? Nessa aqui, ó, a gente já consegue ver o quadro, consegue ver mais o piso, né? Nessa outra aqui, ó, o piso também, ele aparece aqui bem reflexivo, né? E aí, refletindo um pouco da luz ali. Nesse caso aqui, ó, a gente consegue ver um pouco, acho que ele botou um cimento queimado, ficou bem legal aqui.
Ele botou dois tipos de quadros, né? Aqui eu não sei se ele ligou a luminária. Eu não sei se a luminária tá iluminando alguma coisa ali. Talvez ela esteja desligada, né? Mas aqui, ó, aqui dá pra ver com mais detalhe o notebook, né? A gente tem até um tablet ali e esse mouse. O material aqui da bancada ficou bem legal. E como eu falei, o notebook aqui, né? Como ele tá bem em primeiro plano agora, a gente consegue ver bem os detalhes dele, né? E aí, talvez um notebook aí, um bloco de notebook de fora, talvez ele ficaria mais interessante aqui. E aqui, essa persiana, ela ficou talvez muito escura. Aqui eu não sei se ela tem que ser assim, né? Mas ela ficou um pouco escura. Aqui tem um espaço para sanca, né? Eu não sei se foi escolha ele não botar uma luz aqui, porque ele já botou desse lado, né? A outra imagem aqui, né, foi novamente o mesmo ambiente. E aí, como eu já falei, ele até usou um ripado aqui que eu não tinha notado, né? Na primeira imagem também ele utilizou o ripado. É bem legal eu gosto muito dessas texturas de madeira, desses ripados aqui. Eu acho bem interessante. Aqui você tem a opção nessa segunda imagem, né? Ou então nessa primeira aqui. Se você trocasse aqui a poltrona, talvez ela ficou assim muito dura. Eu não sei se é madeira ou é couro aqui, mas ela ficou assim muito dura. Eu não sei se é característica da cadeira, né? Mas talvez, ó, nessa imagem, ele poderia ter utilizado um leve desfoque aqui no começo, tá? É o que eu sempre gosto de falar aí, né? O desfoque aqui no começo, acho que deixa a cena com um toque a mais, né? Novamente ali a decoração ficou muito boa, ele utilizou várias coisas aqui, humanizou bem o ambiente, né? E aí novamente na última imagem aqui, a gente consegue ver bem ali o fundo, né? Como a gente tem uma janela e tem um céu ali, geralmente a gente acaba vendo o fundo lá da cena. E nesse caso aqui ele preencheu bastante, né? Para dar um toque a mais aí, só algumas luzes decorativas lá fora. Talvez alguma luz assim de baixo para cima, só para dar uma corzinha lá nas árvores, que elas acabaram ficando muito escuras, né? Aqui eu não sei, a gente consegue ver que é mais tá mais característico de um home office ou então de um escritório térreo, né? Aqui não é um escritório de prédios que a gente consegue ver as árvores de baixo para cima. Então ali, dependendo do que tiver no entorno, se tiver outras casas ou então alguns prédios no fundo, né? Talvez ali na parte de fora a gente vai ter alguma iluminação. Então, só para dar um toque a mais aí, botar uma luzinha ali, um spot de baixo para cima, para iluminar um pouco essa parte de fora ali. Essa aqui foram as duas pessoas que eu analisei. As imagens aí ficaram muito boas, utilizaram o Lumion, tá? Se você quiser mandar suas imagens e utilizar outro renderizador, você pode marcar lá no link, né? Dizendo qual renderizador que você usa, tanto o Lumion como o Escape ou o V-Ray. É só você escolher lá e mandar até 3 imagens aí. E eu vou esperar juntar algumas pessoas e vou trazer uma análise completa aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado aí e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!